Minuto para as 8. Ô, gente, uma pesquisa sobre a infoinclusão no Brasil e os desafios da inclusão digital, realizada em uma universidade particular aqui da nossa capital, verifica o desenvolvimento de uma metodologia que permita melhores resultados e um desenvolvimento pedagógico exatamente na educação básica. Além disso, no estudo, também estão sendo verificadas as transformações que o ensino remoto e a educação à distância vão sofrer depois dessa quarentena no Brasil. Quero muito conversar com ele, por favor, preste atenção nessa pesquisa, recebendo nosso prezado professor e pesquisador Jacques Fernandes Santos. Professor Jacques, seja bem-vindo, bom dia, como é que você vai? Tudo bem? Bom dia, Sérgio, tudo bem? Prazer estar aqui. Professor, exatamente sobre isso, eu conversava tem alguns dias com psicólogos a respeito desse trabalho. Eles com uma abordagem psicológica relacionada a esse ensino remoto. Eu comentava com eles exatamente o seguinte: e as dificuldades sofridas também por uma boa parcela brasileira, Jacques, que não tem esse acesso, que não vive essa inclusão digital. É muito fácil falar, porque lindo, maravilhoso. E as pessoas que não têm isso, como está a inclusão digital em nosso Brasil, professor? Exatamente, Sérgio. Essa sua observação é extremamente pertinente. A realidade e as nossas pesquisas desenvolvidas no doutorado em educação na Universidade de Tiradentes demonstram e apontam esse cenário no Brasil que é muito pertinente. A infraestrutura para a infoinclusão, para a educação conectada, para a educação à distância no Brasil, ela é uma das melhores do mundo, ela é pujante. Isso porque nós temos aí investimentos, sobretudo investimento público, que vem desde 1979. Agora, o que nos falta, e talvez esse momento que nós estamos vivendo, a época da quarentena e essa pandemia que assola o mundo, o que nos falta e está sendo testado sob pressão agora, é o uso de todo o arcabouço que nós temos no país. Então, muito investimento foi feito, a infraestrutura brasileira para a educação conectada, ela é grande, ela é forte, mas nós temos muitas falhas nas políticas públicas nacionais em todos os níveis, no nível federal, estadual e municipal, que não cuidaram, que não permearam a base para a existência desse sistema. Por exemplo, a disponibilidade de banda. Então, nesse momento em que a educação conectada ela foi chamada para atender uma necessidade social, que é a proteção da saúde das pessoas, essa rede de internet brasileira está sendo colocada à prova. E a nossa realidade é que boa parte desses estudantes, sobretudo na educação básica, não possuem na sua residência uma banda de internet estável, uma conexão segura, apesar de termos no Brasil, sobretudo no setor público, plataformas pujantes que podem agregar esse serviço. Mas não adianta ter uma plataforma e não ter o básico. Seria o mesmo que, em época de coronavírus, precisarmos ter a higiene básica e não termos água em casa. Então, é um problema nacional, estamos enfrentando e, sobretudo, os pesquisadores desse campo, na área da educação, todos, nós acreditamos que, após esse momento vivido pelo país, jamais a educação conectada e a própria educação à distância será a mesma, porque vai exigir, desde então, do setor público, um outro olhar para a educação conectada. O professor, mas uma coisa que me chama muita atenção, eu penso muito nisso. Eu falo muito com as pessoas aqui a respeito disso. Essa beleza toda, tudo lindo, tudo maravilhoso, essa estrutura, como exatamente você colocou. O importante é chegar a essa criança tenha em sua casa, mesmo que simples, uma boa máquina, que tenha uma boa velocidade. Eu não entendo essa questão das bandas aqui no Brasil, a internet que tem a sua qualidade, mas é muito restrita, se restringe a um público muito específico. E um dado que me chamou a atenção aqui, interessante, o Brasil está em 77º, número 72, no ranking global de taxa de acesso às tecnologias da informação para essas pessoas, para esse público que mais precisa. Exatamente. Essa é mais uma das nossas disparidades, tal qual ocorre no setor econômico. Nós temos uma disponibilidade de banda. O problema é como essa banda de internet ela é fracionada, ela é distribuída no Brasil. Para as camadas mais populares, a realidade, infelizmente, é que boa parte dessa banda ela é fracionada ao extremo. Então, nós acabamos, mesmo tendo uma boa infraestrutura tecnológica, distribuindo muito mal essa banda de internet.
de maneira que não chega à velocidade necessária para que, por exemplo, em uma residência de uma família popular, tenhamos todos os requisitos necessários, desde a conexão, passando pelos equipamentos, notebooks, smartphones, tablets, que também precisam ter uma configuração mínima necessária para que todo esse aparato que a educação remota exige, funcione e funcione bem. E isso ainda não é uma realidade brasileira. E pelo seu estudo acadêmico científico, qual seria exatamente a solução? Seria mais simples? Seria mais complexa? Falta boa vontade por parte de quem poderia decidir e resolver esse cenário de uma forma completa, doutor? Olha, o estudo ele está se encaminhando, mas ele já traz algumas constatações que nos mostram, por exemplo, que o principal é que essa estrutura tecnológica brasileira, ela foi concebida, mas digamos que o caminho, a conectividade, a rede de internet e rede de comunicação móvel no Brasil, ela não foi tão ampliada. Então, a sensação é que investimos muito nos dispositivos, nas ferramentas, nos equipamentos e esquecemos do básico, que é fazer com que essa conectividade seja estável e chegue até a casa das pessoas com qualidade. Então, o estudo já aponta para um resultado que precisamos ter um novo olhar sobre a tecnologia e a distribuição dessa tecnologia no Brasil, sobretudo a banda de internet. Pois não adianta termos plataformas pujantes, não adianta termos profissionais, sobretudo na educação, qualificados para trabalhar com a educação remota, se nós não temos a garantia que na outra ponta, nas casas, nas residências, nas famílias, tenhamos equipamentos e banda de qualidade. E isso, sobretudo, é o ponto que nós acusamos onde o poder público, depois desse período de pandemia, ele vai ter um novo olhar, ele precisa ter um novo olhar sobre as políticas de distribuição de tecnologia, sobre a educação remota no Brasil, que não poderão mais ser os mesmos. O professor e pesquisador na área de políticas públicas e educação, Jacques Fernandes Santos, está conosco. Professor, só para fechar, o pós-pandemia, esse período, digamos, um pouco mais na frente, será que isso vai mudar? Com a pandemia, pode também mudar essa concepção e também essa formatação de toda essa questão relacionada à educação à distância, à infoeducação? Olha, Sérgio, eu acredito que sim, enquanto pesquisador. E eu faço voz a vários outros pesquisadores da área de educação. Pois, como eu coloquei anteriormente, nós estamos sendo, enquanto nação, colocados à prova sobre essa qualidade brasileira da educação remota. Então, esse grande teste que o país está vivendo, né, e que nós estamos passando por ele para manter uma educação, mesmo que em casa, mesmo que remotamente, ele está exigindo também dos educadores, dos profissionais e do poder público uma atenção para esse cenário. Se essas mudanças não ocorrerem, fica a sensação de estar chovendo no molhado. Precisamos sim observar nesse período da quarentena os desafios e regras que ainda não foram cumpridos em nosso país e que é um período salutar para que possamos sentir, testar esses modelos e desenvolvermos, darmos um novo passo desde então. Se com tudo isso nós não aprendermos algo, fica aquela sensação que a mente esquece rapidamente das experiências. A mente esquece rapidamente das experiências. Está aí um grande recado. Professor Jacques Fernandes Santos, como eu falei, pesquisador, é um especialista na área de políticas públicas, de educação, inclusão digital. É muito importante a gente refletir sobre isso. Agradecendo a sua presença, um ótimo dia e a gente se revê. Um forte Obrigado abraço. E um excelente dia do jornalista a todos os jornalistas. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. E atenção aqui, galera.